que a vida coloca em milagre, né? Estamos falando aqui do Palmeiras Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras para... Estamos não. Você não, eu estou falando. Eu trouxe à tona esse assunto porque a gente vai falar sobre milagre. Aliás, dá muito gosto, inclusive, né? Tenho muita alegria em falar sobre o Palmeiras. Pessoal, bem-vindo. Esse programa está sendo gravado hoje. A gente está fazendo numa quarta-feira que antecipa a quinta, que é feriado dia 15, hoje é dia 14. Então não tem como você fazer uma participação ao vivo por e-mail, mas você pode ouvir e pode interagir por e-mail depois. O que você achou da conversa? A gente está propondo aqui um papo, uma conversa muito informal sobre as viradas que a vida coloca sobre nós e as viradas que nós podemos colocar na vida. A grande virada, ou a virada de mesa, ou virando o jogo. Virando o jogo na prorrogação. Virando o jogo assim, lá no finalzinho do campeonato, quando você pensa que vai cair, não cai. Quem sabe? E para essa conversa a gente está com o nosso amigo aqui, o Milani, que é um dos missionários da Missão Sena. O Milani também é vice-presidente da missão, né, atualmente. Um eterno voluntário. Mas ele é um mané. Um eterno voluntário. É o que eu falo, eu sou um manézinho. Você é um mané, um dos eterno manés. voluntário. Eu acho que cai melhor, né? Voluntário da Missão Sena. Só. Aqui no centro da cidade, trabalha ali junto aos moradores de rua, o pessoal da Cracolândia. Quanto tempo que você está lá na missão, Milani? Estou há 4 anos. 4 anos. 4 anos na missão. Ok. Então é isso. A gente vai falar sobre o que mesmo, cara? Virando a própria mesa. Interessante a gente pensar, vamos já falar da nossa virada, que é a seguinte, né? Me parece que a narrativa bíblica ela tem uma série de viradas, né? De homens e mulheres que viveram assim uma virada, em que alguns procuraram essa virada, viraram o jogo, e alguns que foram pegos pela vida e sofreram a virada, e aí eles tiveram que tomar uma decisão. Alguns foram bem-sucedidos, se deram bem, e aí o que eu estou querendo dizer, se deram bem, não é que tiveram sucesso, mas quando a gente está falando aqui de bem-sucedido, eu estou pensando, Milani e Carlos, seu Milani, seu Carlos. Não. O Carlos, sim. Que é assim, se dá bem, é no sentido de que a minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Não é necessariamente me tornei mais rico, mais bem famoso, não é disso não. Quando a gente percebe que na Escritura há pessoas que lidaram com uma determinada crise, vamos dizer assim, em que foi necessária uma mudança. Algumas se deram bem nesse aspecto. Essa mudança gerou um ser humano melhor. E em outros aspectos a gente percebe que ali não gerou um ser humano melhor. E na verdade nós trouxemos o Milani aqui, porque na verdade, o Milani é um destes, né, que num momento da vida propôs para si mesmo uma mudança, ou a mudança vinha acontecendo, a virada vinha acontecendo, e é isso que eu tenho para mim, que alguns que estão nos vendo e nos ouvindo vão se identificar. Quer dizer, há momentos em que há situações e circunstâncias que nos levam a ter que virar o jogo, a dar uma grande virada na vida. Você não tem escolha, não é? Ou você dá a grande virada, ou a sua vida entra num processo de ostracismo, de depressão, aquela depressão meio que suicida, né? Há outros que vêm experimentando a possibilidade da grande virada, mas num determinado momento eles propõem a virada, não é? E há alguns que os observadores, né, nós que somos observadores de pessoas, que nós proporíamos, né, uma grande virada. Né? Nós observamos e às vezes eles nos procuram e perguntam-nos, né, o que nós achamos da vida deles, e nós dizemos assim, olha, você precisa de uma virada de mesa considerável para isso, Fernando. Porque a ideia tanto de um grupo do outro, né, é que isso os torne gente melhor, pessoas, né, seres humanos melhores, né, gente com mais sabores
na vida, ou aprendendo a saborear melhor a vida. Então, o Milani está aqui para repartir conosco até onde ele acha que deve, até que página ele deve repartir, né? Porque ele é um desses caras que viveu esses processos. Transitei bastante. Viveu. Nós temos a mesma idade, eu e o Milani, né? Por favor. Agora, nós aqui, eles, viu, gente? Eu digo nós, eu e ele, né? Por isso que eu falei, seu Milani, seu Carlos. Eu estou Você tem 2 meses mais experiente. Estou sobre São ele. 2 meses mais experiente. Então eu vou interrompê-lo a hora que eu bem entender, por conta da hierarquia, né, que eu tenho. Mas, Milani, assim, você até aqui, antes de começarmos a gravar, você estava fazendo um relato da sua trajetória de vida, enfim, não dá para a gente voltar lá. Mas você tem dois ambientes, parece-me, que foram definitivos para as mudanças e que foram afetados diretamente pela mudança, que é o ambiente profissional, a sua carreira profissional e a sua vida conjugal, a sua conjugalidade. Né? Parece-me que é aí que as coisas ganharam uma expressão e dali para cá você foi promovendo, né, essa grande virada na sua vida. Como é que foi? Em que momento é que você diz, bom, daqui para frente ou eu mudo, né? Na verdade, tudo começa na minha origem, né? Família com pouco poder aquisitivo, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era pedreiro. E eu convivia muito, que eu acho que por isso que eu convivo muito com morador de rua, porque de uma certa forma eu fui morador de rua. Porque eu vivia na rua, moleque de rua, moleque de bairro. Isso, não vou contar a minha idade, me respeitem, por favor, é verdade. Mas há muito tempo. Então eu comecei a conviver com todo tipo de pessoas, e principalmente com as drogas, né? Mas eu nunca, engraçado que eu convivi com droga, mas eu nunca coloquei droga lícita na boca. Ilícita, quer dizer. Eu tomei, bebi, fumei cigarro, mas nunca quis experimentar. Em função disso, em função do caráter dos meus pais, eu admirava eles demais, admiro, meu pai é falecido, palmeirense, em memória dele, eu respeito o Palmeiras. Tá vendo? Viu? Que Deus o e tem. muito palmeirense doente, então eu respeito, só que eu sou santista, tá? E então, em função desse respeito, eu falei, puxa vida, eu não quero ver isso para minha vida, que eu via meus amigos, meus colegas, tudo se dando mal, sendo preso, sendo agredido pela vida mesmo. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Com 15 anos, acho que eu comecei minha virada na vida. 15 anos, eu falei, não quero mais essa vida. Com 16, literalmente, eu mudei minha vida. Eu saí desse grupo de amigos e fui tocar minha vida. Aí comecei a trabalhar no jornal, fui contínuo. Eu trabalho até as 14 horas, vou fazer um resuminho rápido. Resuminho só pode ser rápido, né? Redundante. Então, eu ficava no jornal até 14 horas e eu queria aprender, eu queria crescer na vida, eu queria crescer, vamos dizer, dar orgulho para os meus pais. Eu ficava até 18 horas, aí ia pagar conta para o jornalista, tudo para aprender, certo? E graças a Deus aprendi muita coisa. Eu fiquei nisso uns 2 anos e pouco. Aí, em função da questão financeira, eu queria fazer jornalismo, e depois entrei no colégio, comecei a fazer o colégio, naquela época era colégio, hoje nem sei como é que chama. Mas fui fazer meu colégio, fui fazer perto do jornal para ficar ali, porque eu saía do serviço, já ia direto para o jornal, o carro do jornal passava a me pegar para colher matérias à noite, principalmente sociais, né? Então eu ficava até 3, 4 horas da manhã, 6 horas eu tinha que tomar banho, pegar minha marmitinha e voltar para o emprego. Então eu fiz isso porque eu queria crescer. E nisso tudo, graças a Deus, aí depois eu me decepcionei um pouco com o jornalismo, que eu gostava demais, mas os jornais estavam fechando, o Diário da Noite, por exemplo. Eu nunca pensei em trabalhar com assessoria, na época achava que assessoria jornalística não era meu caso era estar na rua mesmo. Então, voltando, sempre estou na rua. Aí eu recebi um convite de uma prima para trabalhar lá no IPT, na USP, com geologia. Fui trabalhar com pedra, você vê que a minha vida tem morador de rua e pedra, né? Hoje eu trabalho tentando tirar morador de rua da pedra. Tirando a pedra dos camaradas. Mas, então, e aí fui trabalhar 3 anos no departamento de geologia. Imagino que eu ficava num ambiente fechado, fui um bom profissional, viu? Honrei pra caramba, mesmo não gostando. Eu detestava aquilo, mas ganhava bem, ganhava 4, 5 vezes mais do que eu ganhava. Mas eu recebi um convite para trabalhar no banco.
e fui para o banco. Mas essa experiência que eu tive de jornal foi muito boa para mim. Porque em 3 meses eu fui promovido, coisa que demorava 3, 4 anos. Nós estamos falando com 22 anos. Isso. Eu sei que com 25 anos eu assumi um cargo de gerente geral, que na época era o top. Sim, foi muito. Eu estava assim, muito feliz. E eu toquei isso durante 30 anos. Mas o que eu quero dizer, quando veio a virada, eu profissionalmente eu vinha crescendo, me casei, tenho 2 filhos maravilhosos, são meus amigos. E tem uma netinha também de 7 anos, a Bia, que é o amor da minha vida. Então, o sucesso profissional veio, mas me faltava algo, me incomodava. E eu sempre pedi, Deus, estou muito bem, sou bem casado, profissionalmente estou indo bem, mas me faltava algo. E nisso acho que me faltava algo, e também embriagado, fazendo sucesso. Cara, a vida deu uma reviravolta. Apesar que eu queria, porque algo me incomodava, eu tinha um vazio que eu não me encontrava. Eu sei que há 12 anos eu perdi meu casamento, o banco que eu tinha um cargo bom, acabei perdendo. E nisso eu tinha 2 caminhos, ou ia para Deus, ou ia para bagunça. E graças a Deus, naquela época, eu fiz a melhor opção. Eu quis conhecer Deus. Falei, eu quero conhecer esse Deus aí que eu tô. Vamos ver se eu vou. Esse meu vazio, está faltando Deus. Porque eu gostava muito de leitura do kardecismo. Que ano era isso? E isso há 12 anos. Faz um tempinho. Há 12 anos. 12 anos é na virada do milênio. Exatamente. 99, 12 2000. anos, mais ou menos. 12, 13 anos isso. Eu sei que, graças a Deus, foi... Olha, infelizmente, para isso, eu perdi meu casamento. Mas houve esse meu querer de conhecer Deus, não sei, eu precisava fazer algo. Eu tinha uma inquietação, uma coisa que me incomodava. Eu não conseguia ser feliz dessa forma. E, graças a Deus, naquele período, graças à minha ex-esposa que me levou para a igreja, eu fui conhecer Deus. Estou conhecendo até hoje, estou cada vez querendo conhecê-lo mais. Então, isso foi a grande virada da minha vida. Quanto tempo de casamento? Eu fiquei casado 20 anos. 20 anos. 20 anos, cara. Só que tinha uma coisa. E foi nesse período que a questão profissional também... Foi tudo no rolo. A vida profissional capotou. Também, eu já não queria mais. Capotou tudo. Quando capotou tudo. Então eu queria uma mudança. Mas você, desculpa, assim, na questão profissional, você foi demitido, se demitiu? Não. Houve um momento crítico, assim, profissionalmente? Foi, eu tinha... trauma, vamos dizer assim. Eu exercia um cargo bom no banco e o banco foi vendido. Tá. E, vamos dizer, da noite para o dia eu não tinha mais nada. Meu status profissional foi embora. Entendi. E nisso juntou. Eu estava em crise, eu não estou culpando ninguém. Minha culpa. Claro. Certo? Nem não quero julgar minha ex-esposa com todo respeito por ela, pessoa maravilhosa, mãe do meu filho, tenho o maior respeito por ela, continuo tendo. Mas foi uma crise minha. Nisso foi o casamento, foi a parte profissional. Mas graças a Deus que eu tinha 2 opções para fazer. Eu escolhi o melhor caminho. E esse melhor caminho hoje eu sou um homem completo. Feliz com essa mudança. Agora, Milani, voltando um pouquinho, você falou que lá pelos seus 15, 16 anos, ali foi uma virada. Né? Foi a primeira virada. Você era um garoto vivendo na rua, aquela coisa de uma fase de idade mesmo, a gente não tem muita responsabilidade, mas em dado momento você percebe assim, eu posso fazer um caminho diferente desse do qual eu estou vivendo, com essa garotada que está aqui na rua, usando droga, bebendo, tudo mais. Você até usou essa expressão, quer dizer, foi uma primeira virada na vida. E que me parece, no próprio exemplo que você está dizendo, e a gente tinha conversado um pouquinho antes, assim, essas viradas da vida, elas demandam, de certa maneira, um corte. Né? A gente deixa algumas coisas para trás, inclusive pessoas, que é muito difícil, né? Sobretudo quando se trata de pessoas. Mas em alguns momentos a gente passa assim, passa uma linha dizendo assim, olha, daqui para cá eu vou mudar algumas coisas, vou ter que abrir mão. Não dá para eu levar para essa virada, para essa mudança, tudo aquilo que eu venho carregando, né? Como que você... O que você acha dessa questão e como que, por exemplo, nessa segunda
virada que você narra pra gente agora, já maduro e vivendo uma outra realidade, como que isso se dá, por exemplo, nesses processos de virada que alguém, como você disse, ou ele é pego pela situação, ou ele então se dá conta de que não, eu preciso mudar. Mas fazer isso de uma forma em que eu fui pego, ou eu estou propondo eu mesmo fazer isso, eu vou ter que fazer... Vou deixar cortes, algumas coisas vão ficar... Você usa uma expressão, Carlos, que eu acho muito interessante, que assim, eu tenho que fechar algumas janelas, né, do meu computador, porque não dá para ficar com o programa aberto. Esse aqui eu tenho que fechar. Né? Fechar ciclos. Isso implica em deixar coisas para trás. Primeiro, toda escolha tem uma renúncia. Eu tive que renunciar a um monte de coisa. É a decisão, né? Tive que tomar uma decisão. E toda escolha tem um ônus a pagar. Eu paguei caro. Foi muito caro. Foi muito choro, muita noite de choro. Então, muitos anos chorando, lamentando, mas sem querer, mas querendo a mudança, já passando por um processo de mudança. Eu sabia o que eu queria, mas custou muito caro. Foi um ônus muito caro. Você quase que falou... Mas graças a Deus que eu falei, eu sei que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Aquela história, né? Nem sempre o caminho largo que é o melhor caminho, o estreito. Foi impressão minha ou você estreito. Quase deixou escapar assim uma frase assim, foi um caminho longo, um caminho difícil, eu pensando assim, eu não quero voltar para trás. Porque tem isso. Jamais. Mas no meio do processo, não é isso que eu estou dizendo, quer dizer, quando se pensa numa virada, às vezes o cara começa a fazer a virada, começa a mudar, começa a romper, mas aí o bicho pega. E talvez ele seja tentado assim, putz, vou voltar, né? Vou retroceder, porque tá oneroso demais. Você está entendendo. Deixa eu só nós estamos te usando aqui, obviamente, né, para o tema que nós propusemos. Então é uma troca. Então, assim, voltando um pouco naquele momento, por exemplo, quando você diz, foi meu casamento, foi minha profissão, meu lado profissional. Quer dizer, o seu casamento, você entende que ele sofreu por conta daquela notícia do banco. O divórcio veio depois da notícia que o banco fechou e você não era mais quem você era, ou houve um momento antes que você já tinha dado o seu casamento, a sua conjugalidade como encerrada? Na verdade, viu, Carlos? Na verdade, o que acontece? Essa primeira minha mudança foi maravilhosa, dos 15 anos. Sim, mas a segunda mudança precisava acontecer. Porque qual ficou o meu foco? Eu não estou querendo desmerecer essa mudança dos 18, mas essa ela é mais comum para a maioria das pessoas, e nessa mudança as pessoas estão sonhando com muita coisa. Agora, esse segundo momento, ele já não entra mais essa coisa de sonhos e de grandes expectativas, porque aí você já está num outro tempo da vida, né? E é por isso que eu estou me dedicando nisso, porque talvez os nossos web espectadores, eles se encaixam mais nesse momento, quer dizer, é uma das horas mais críticas, tipo, meu casamento acabou, que não é quando você faz a mudança, entendeu? Essas coisas assim. Mas na verdade o que acontece? Desculpa, pode voltar, eu acho que a maior mudança que aconteceu nesse período, nesses 12 anos que eu... Vamos espiritualizar, foi quando eu comecei a caminhar com Deus mesmo, foi que eu deixei de ser, eu estou menos intransigente. Porque naquele período, o próprio sucesso também estava me contaminando. Eu virei materialista, não ligava para as pessoas, eu virei egocêntrico, eu olhava só para mim. E nisso acabou afetando a família. Então, quando começou também a queda profissional, contribuiu assim para que tudo desabasse, né? Sim. Tudo que estava do meu lado desabou junto. Porque aquela história, um insucesso profissional pode acabar um casamento. Sim. Um casamento desestruturado pode acabar uma vida profissional. E no meu aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo.
Sim. Então foi por Deus mesmo. Sei. Então essa foi. Quando você diz foi por Deus, o que é que você está querendo dizer efetivamente? Eu estou querendo dizer o seguinte: eu descobri que eu não era o cara. Eu não era o cara. Mas eu podia fazer diferença na vida de outras pessoas, a começar por mim. Então eu vi e falei, o que eu estou fazendo para a minha vida? Que exemplo que eu vou deixar para os meus filhos? Que exemplo eu vou deixar para as pessoas que conviveram comigo? O que eu quero da minha vida? Eu acho que eu tenho muito para dar. Até a minha experiência. E em função da minha... Quando eu parei, eu me enxerguei, falei, espera aí, quem é você? Aonde você vai chegar desse jeito? Baixa a bola. Você não é esse cara que você está achando. Aí foi quando eu olhei e falei, puxa vida, tudo que eu passei, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar para as pessoas. Não, para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Mudanças são necessárias. Você pode ser trabalhada. Vir trabalhando. Eu não fiz isso. Eu simplesmente fui deixando, para ver como é que ficava. Quando eu fui ver, já tinha tudo ido, a vaca tinha ido pro brejo, como é que se fala? E assim, de maneira mais clara, mas não entrando em suas intimidades, né? O que você perdeu naquele período? O que você perdeu, assim? Literalmente naquele momento, eu acho que mais me machucou, quer dizer, a minha dignidade foi lá embaixo. Sabe, eu perdi no momento, no ponto de equilíbrio, no break-even, eu fiquei no ponto de equilíbrio, eu estava perdendo o meu respeito. Sabe, alta admiração. Cara, eu falei, o que você fez? Quem é você? Certo, eu me olhava e falava, puxa vida, que monstro que eu me criei. Entendi. Então isso foi horrível. Isso me levou, falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou continuar sendo o mesmo camarada? Eu vou continuar sendo esse monstro, entre aspas, né? Ou eu vou mudar isso? Eu tenho condições de mudar? Certo? Eu achava que eu tinha, né? Mas não era eu. Entendi. Certo? Eu fui procurar realmente quem podia me mudar. Eu lamento, claro, que eu não queria passar por isso. Como eu queria ter... Como seria bom se tivesse acontecido essa transformação, mas de outra forma. Não precisava passar por isso. Eu não me preparei. Esse que é o problema. Quando a gente é jovem, você está potencialmente em tudo. Em termos produtivos, em termos de relacionamento. Você acha que... É aquela história, você é muito intransigente, você acha que você pode tudo. E eu não me preparei para o amadurecimento. Quando eu amadureci, eu não sabia o que fazer com isso. Na verdade, você não amadureceu. Não tinha amadurecido. Você juntou informações, eu cresci, mas estava vazio. Mas na verdade, maturidade ainda não tinha acontecido. Não tinha batido. Um inchaço, né? Inchaço. Maturidade. Que é, exatamente. Fernando, né, mais ou menos comum, não é? Quer dizer, as pessoas acham que são maduras à medida que se cercam, né, de equipamento, de informação, de conhecimento, etc, etc. Não é? Mas isso não implica em sabedoria e maturidade. Não é? E aí, não poucos de nós aprendemos, né, apanhando um preço muito alto mesmo. Olhando pela ótica da sociedade, eu estava certo. Ótimo, amém. Sim. Certo? Tem um pastor que me falava muito, que fez toda a diferença na minha vida. Posso falar? Esse camarada, eu tenho o maior respeito por ele, chama Ricardo Gondim. Ricardo Gondim. Não foi lá que eu comecei numa igreja, uma batista renovada. Mas pessoa que me carregou, vamos dizer, me apresentou, foi lá e falou, Jesus é esse camarada. Não que Jesus já me conhecia, Jesus não apresentou Jesus para mim, eu para Jesus. Então ele fez toda a diferença na minha vida nesse sentido. Sim. Levou o Ricardo Gondim. Ricardo Gondim trabalhou meu caráter cristão, meus valores. A sua compreensão de quem é Cristo. Minha compreensão de quem é Cristo, o caráter cristão. Agora, eu acho interessante, Milena, ouvindo você contar resumidamente a sua história, né? A gente falou assim, as mudanças implicam em cortes, né? Uma decisão, palavra que significa decisão, né? Que você precisa passar o bisturi, tem que escolher qual é o caminho que o bisturi vai fazer. A outra coisa que você está falando, que me chama a atenção, é o tempo
que leva essa virada. Né? Em dado momento você compartilhou assim, de que foi um tempo difícil, um tempo de choro e um tempo longo, até porque quem está vivendo um tempo de dor, por mais breve que seja para quem está de fora, para quem está dentro do processo, há sempre a impressão de que é longo demais, e na maioria das vezes é de fato. Há necessidade de todo um processo de descolamento, cicatrização e de uma retomada quando parece que a gente não tem rumo. Né? Então, assim, essa questão dos cortes, do tempo e de conhecer a si mesmo. Me parece que a virada que a gente dá na vida, há uma necessidade em algum momento da pessoa ter um olhar um pouco mais profundo e consciente sobre si mesmo. Quem eu sou? Né? Até porque eu acho que a própria espiritualidade cristã hoje, ela despreza, ela não considera muito essa questão do olhar para si mesmo, né? A jornada cristã como conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Então esse autoconhecimento, que não tem nada a ver com essa questão mística contemporânea... E o outro, né? Que o Milani deixa bem claro que o significado que ele encontrou e hoje está encontrado, né, tem a ver com Deus, com ele e com o outro. Ele descobriu o outro. Que no ápice do egocentrismo, só para mim hoje. No ápice do egocentrismo, o outro, ele é um instrumento, é um equipamento, é uma peça que te ajuda. É um instrumento. Te ajuda o seu sucesso. Exatamente, para você, né? Mas eu estou fazendo um ponto só para encaixar aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é interessante assim, que talvez alguém que esteja vendo, que vivencia, e de certa maneira todos nós vivenciamos processos de mudança, a gente está mudando constantemente, mas me parece assim que há determinados momentos na vida em que isso se torna intenso demais e necessário demais, né? Tem que mudar, porque senão, você falou, entra num processo assim de uma depressão, de uma angústia ou de uma paralisia, de morte, ostracismo, a palavra ostracismo, né? De ostracismo, que a gente até tem aprendido com os nossos amigos psicólogos, né? Te paralisou, vai cuidar, porque não é bom. Esses exercícios estão de corte, tempo, quer dizer, não se faz uma virada de uma vida, olha, numa semana eu estava assim, e segunda-feira que vem, né, eu vou fazer um programa aí de 8 dias e vou mudar completamente coisa e tal. Não, às vezes esse processo dura alguns meses, às vezes até alguns anos. Para alguns, para que você perceba assim, olha, agora eu consigo delinear de fato a mudança. E outros tantos, às vezes, para acomodação, né? Porque nos outros anos você vai acomodando situações, né, que são absolutamente novas, porque fosse no caminho que estava vindo, elas não seriam necessárias. Né? Mas E esse conhecer a si mesmo, né? Porque me parece, ouvindo você falar, Milani, me veio aquela história do filho pródigo, que ali é uma virada de mesa, vamos dizer assim. Sim. Quando o texto diz assim, e caiu em si. Esse cair em si, assim, é olhar, você usou essa expressão, né, até forma assim, o monstro que eu sou, mas olhar, quem sou eu? Qual é a minha história? O que eu fiz com a minha história? E às vezes é duro fazer esse olhar. E quem pode mudar a minha história? E quem pode mudar a minha história, que eu acho que aí você está contando na sua história pessoal aquilo que a gente entende por fé e graça, de que o maior autor de transformações na nossa vida é o Pai do Senhor Jesus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque nesse primeiro momento, o que a gente pensa, né, nessa hora da mudança? O que pensamos? O que vem à mente? A ira, a raiva, baixa autoestima, sensação de perda. Então qual é o jogo? Sentimento de perda muito grande. Qual é a primeira coisa? Eu vou ser covarde. Muita gente comete suicídio, porque é um peso muito, muito alto. O ônus é alto, o ônus é muito alto, mas olha, graças a Deus que eu já estava... Deus já estava trabalhando comigo. E às vezes eu passei por isso também. Não é um suicídio literal, mas a pessoa entra num processo por conta desse acovardamento
num suicídio existencial, né? Ele faz morrer. O cara se anula, ele faz morrer assim, tantas coisas. A potencialidade dele vai junto. É o que nós vemos na rua. Isso é normal. Você tá todo dia na Cracolândia, eu acho que ali você... Médico, dentista, jornalista, você puder imaginar. Não tem, é democrático. Porque num determinado momento... É democrático, né? Uma situação difícil, o camarada não teve, vamos dizer... Não fez a virada, não conseguiu fazer a virada. E vocês na Missão Sena estão tentando ajudar os caras a fazer a virada. Exatamente. Agora, nosso papel é esse. Outra perguntinha assim, né? O que sobrou, né, da grande virada que você entende que foi bom para que a virada acontecesse? Do que você construiu até lá, né, os 1998, 99, quando deu esse quebra, né, na sua vida, o que sobrou daquilo que você construiu que fez parte do pavimento até agora, quer dizer, do caminho que você pavimentou até agora? Coisa, por exemplo, meu lado profissional, caráter profissional, compromisso profissional. Que a gente tem que ter esse compromisso trabalhando na obra de Deus. Você é um cara competente, a gente tem que ser. Não é porque você está trabalhando para Deus, tem que fazer de qualquer jeito. Nós temos compromisso de horários, tem que respeitar. E melhor ainda, eu vou além. A gente tem que ter mais compromisso que trabalhando aí fora. Claro. Você vai voluntariamente, se compromete a fazer uma coisa para Deus e depois vai fazer de qualquer jeito. Esse é o caráter, questão do caráter. Questão do compromisso. A questão de o meu relacionamento com meus filhos, uma coisa que me ajuda muito hoje, certo? Você conseguiu passar por esse processo, mantendo uma relação minimamente e melhorou saudável, muito mais, porque eu me lembro que um dia eu estava orando, já há um tempinho, eu estava orando, eu falei, puxa Deus, obrigado, porque eu sei que eu não era o pai que eu sou hoje. Eu não era o pai que eu sou hoje. Eu sei disso, certo? Mas eu falando, Deus, orando assim, me entregando, me quebrantando com Deus, falei, obrigado, Deus. Obrigado por você me fazer esse pai que eu sou hoje, sabe? Sabe aquela coisa gostosa? Não tem explicação. Sabe quem é pai e ama, sabe o que é isso. Mas aí veio aquela vozinha no coração. Você vai ver quantos filhos eu vou te colocar na vida. É o que está acontecendo hoje. Você vai ver quantos filhos eu vou colocar para você cuidar. Entendi. Exatamente. Você quebrou financeiramente? Você ficou sem recursos? Não, o que eu aprendi a viver com 15%, 20% que eu vivia. Vamos dizer, tudo que era importante para mim, aquela coisa assim. Não, eu não fiz voto de pobreza. Longe de mim, não tenho dom para ser Francisco de Assis. Ou meu santo predileto, São Francisco de Assis. Certo? É meu santo predileto, com todo respeito. Certo? Estou brincando, mas é Francisco de Assis. Mas eu não fiz voto de pobreza. O que eu fiz é andar com os pobres. E fazer diferença nesse pessoal. E mostrar para eles que eles têm condições. Certo? Que pobreza não está ligado só ao dinheiro. Questão de espírito. Certo? Não se deixar se abater por isso. Eu não acredito que pau que nasce torto tem que morrer torto. Não é porque nasceu numa comunidade que tem que morrer na comunidade. Que ele é capaz. Aí entra até o meu exemplo, que é muito legal que eu uso hoje. Isso vale. Que eu também poderia estar reclamando da vida e ir para o mundo das drogas, que eu tive a oportunidade. E não fui. Claro. Por quê? Mas eu era de família simples que eu digo financeiramente. Mas eu, um determinado momento, falei, eu não quero ser isso. Eu posso fazer a diferença. Certo? Por isso que eu tenho a maior admiração por Barbosa hoje. Eu cito ele como exemplo. Nosso jurista está mudando a história do Brasil hoje. Provando que você batalha. Mas aí vem mais aquela questão da mudança. Toda escolha tem uma renúncia. Certo? Para você, nada cai de paraquedas. Você tem que batalhar por isso. Certo? Você não vai querer ser médico sem estudar. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Porque assim, muita gente só quer receber, mas não quer fazer nada. Você teve que sair da sua casa. Tive que deixar minha casa. Você teve que deixar os compromissos de bancar seus filhos e ex-esposa e abrir mão de relacionamentos que eram relacionamentos
comuns entre, que é uma coisa que as pessoas hoje, quando falam de separação, não querem contabilizar, né? Elas querem manter o status quo, né? Como se as coisas estivessem absolutamente querem separar normais. do cônjuge como se nada fosse mudar, a não ser o fato isso é absolutamente impossível, né? Essa contabilidade precisa ser feita, né? Então vamos colocar isso daí. Eu me lembro quando nós fomos fazer a nossa separação, foi questionado o valor, e eu orei para Deus, Deus falou, dá exatamente o que precisa, não discuta valor, não discuta valor. Eu fiz um compromisso com Deus na época, falei, Deus, meu compromisso é com meus filhos, os bens, eu quero servir na tua causa, o que eu tenho hoje, se eu conseguir bancar meus filhos, quando eles terminarem os estudos, que é o compromisso que eu tinha com eles, terminarem os estudos, se eu chegar zerado, amém. Esse é um compromisso que eu tinha assumido com ele. Que eu acho um absurdo quando alguém separa, esquece e vai cuidar dos filhos dos outros, mas não cuida do dele. Isso eu não fiz. Eu não fiz. E não, isso não é uma grande virada, nem pensar nisso. Péssima virada. Não, é uma péssima virada. Eu falei tudo grande que eu virada tenho implica em grandes gestos, né, Fernando? Grandes atitudes. Aquilo, né? Que a gente está falando no nobreza, começo. Né? Não, o quanto essa virada nós te torna. os nossos percalços, mas não precisamos perder a nobreza quando vamos lidar com o outro e com aqueles que foram vítimas ou todos são vítimas, né, nesses processos, né? Mas nós não precisamos deixar de ser nobres. Né? Eu errei, mas não perdi meus valores. Sim. Aquilo que eu recebi de berço, isso eu não perdi. Eu errei, eu sei que errei. E pedi muitas vezes perdão por isso. Perdão para as pessoas certas, que eram meus filhos, minha ex-esposa, e para Deus. Eu sei que já me perdoaram. E hoje eu vivo muito bem com eles. Claro. Sei que fui perdoado, estou tranquilo. Perdoou? Já me perdoei, mas demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Demorou pelo menos uns 5, 7 anos para acontecer isso. Isso eu acho que a gente está tentando pontuar alguns pontos que eu acho que são muito interessantes aqui, Milano, que a gente já falou alguns aí. Eu acho que essa outra questão. O último que eu tinha pontuado, estou tentando fazer assim, sistematizar para entender no meio de todas as conversas. E a gente está atravessando você. Não. Aqui é um papo de absolutamente espontâneo, mas assim, a gente tinha falado de conhecer a si mesmo. E aí eu acho que é lidar com isso que você está tocando, que eu acho que é muito importante. Nesse processo, que geralmente algumas viradas são muito doloridas, e envolvem questões pessoais, valores pessoais, lidar com o perdão em algum momento de si mesmo. Né? Para que essa virada, e aí, Brega, quando você fala assim de... como que você falou que tem virada dentro da questão dos filhos, né? Da dignidade, da nobreza. Lá no começo a gente falou da virada que vai, de uma maneira ou outra, gerar um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E quando a gente está falando isso, objetivamente, aquilo que o Evangelho vai fazer chorar para uma pessoa. Né? Que, quando a gente está falando de um ser humano melhor, não é só um discurso humanista. Não, é um discurso... humanista, mas que tem uma âncora naquilo que o Evangelho propõe para o ser humano. Então eu acho muito interessante isso, assim, pessoas... E quando a gente está falando de virada, não é fazer ato deslocado, né, Brega? Não é assim, você está fazendo, cara, não quero fazer uma virada. Não, virada é assim, você percebe que está uma situação difícil, em que parece que você está sendo derrotado, em que vai acabar, e aí você faz essa virada, que é aquilo que é a expressão que a gente usa no futebol, né? Você está tomando de 2-0 aos 40 do segundo tempo, e aí a gente fala lá no final do jogo, não ganhou de 3-2 de virada. Então assim, parece que está perdido. E o último gol foi aos 48 na prorrogação. Isso, e nenhum deles foi de mão. Não foi de mão. Você sabe que é gostoso? Esses dias eu estou no Facebook com a minha filha, eu postei uma coisa, ela escreveu assim, pai, eu tenho muito orgulho de você. Isso não tem preço. Claro. Não tem preço para mim. Claro. Sabe? Meu filho falar, minha filha falar, minha neta falar, puxa vida, isso não tem preço, gente. Não tem conta bancária, não tem nada. O que a gente pode, Fernando, desculpa, Milane, assim, o que a gente pode assim, deixar claro que quando nós propusemos a grande virada, nós propusemos a grande virada para o bem, né? A grande virada para isso que você incluiu, que é, quer dizer, promover uma grande virada
quem lá no final entende-se melhor como ser humano. Quem no final olha no seu entorno e mesmo as vítimas que foram atingidas, né, ou que se tornaram vítimas no processo da grande virada, foram atendidas, né, foram reaproximadas, religadas, né, trazidas de volta na dignidade. Quer dizer, isso é grande virada. A grande virada não é aquela em que um só se dá bem e os outros todos se dão mal. Eu né? acho, Brega, talvez você está falando isso, eu estou lembrando aqui, às vezes essa chamada que a gente está chamando da grande virada, ela até te faz mais pobre financeiramente. Eu tô pensando num personagem. Pode olhar. É o cara. Não, mas sabe o que me veio? A história de Zaqueu, cara. Mas você queria que eu estava pensando no Zaqueu aqui? Zaqueu, mas Zaqueu, não. Não, mas é muito interessante o seguinte, que é o camarada que em dado momento percebe, você falou desse vazio. O que leva um homem que me parece que estava muito bem financeiramente, tinha o seu status social, a subir numa árvore, para quem que é esse Jesus que está vindo? E aí Jesus fala assim, eu quero ir para sua casa. E ele vai lá, e em dado momento esse homem se levanta. A gente não sabe o conteúdo da conversa, mas me parece que no diálogo com Jesus, ele cai em si, e ele se levanta, e ele fica mais pobre. Porque ele fala acorda, assim, dos meus recursos. Ele acorda acometido por uma generosidade. Isso, né? Então, coisa que ele desconhecia. Né? Então, e ele passa a se repartir, que é... E é isso que eu estou dizendo, se tornar financeiramente mais pobre, né? Quer dizer, esse aspecto, quando eu tenho X, metade eu vou dar para os pobres e o resto eu vou restituir a quem eu defraudei, aí alguém vai falar assim, poxa, mas aqui eu não se deu bem. Depende do ponto de vista. Mas ele se tornou um ser humano melhor. Não tenho dúvida. A virada dele. Eu vou além. Né? Ser humano. Se tornou um ser humano. Ser humano, melhor é até redundância. Ficou mais parecido com aquilo para o qual Deus o criou. Eu sou humano. Deus chegou uma hora para mim e falou, cara, eu vou te quebrar. Quem você está pensando que você é? Eu vou te quebrar. Vou mostrar que você é nada. Foi literalmente o que aconteceu comigo. Mas um erro, que eu poderia ser assim, se eu tivesse... A gente não tem condições de planejar a vida da gente, mas algumas situações você pode planejar. Tem umas que não tem jeito, mas você pode trabalhar isso com o tempo. Sim. Eu não trabalhei com isso. Eu não trabalhei. Eu só vi hoje. E só por hoje, só para Alcoólatras Anônimos, porque a vida não é assim não também. Só por hoje não. Você tem que pensar. Não é questão de ser avarento, nada disso, querer guardar tudo. Mas você tem que ter juízo. Por isso que Deus te deu a formiga armazena a inverno. Exatamente. Pense que haverá invernos na sua vida. Mas você tem que se planejando. Você tem que se planejando. Inclusive, Milena, eu penso assim... hoje o que a gente pensa para a Missão Sena, então, você está dizendo de acumular riqueza? Não, acumular amigos, inclusive. Exato, tudo. Jesus diz isso. Faça amigos. Faça amigos, né? Eles te acolherão na vida. Cara, eu não poderia ser mais amigo dos meus filhos? Poderia ter tratado meu casamento de forma diferente? Não. Eu não estava. Milena, eu estou preocupado com o seu rodízio. Bom, já foi. O fato é que a grande virada na vida do Milani nos premiou, digo, como participante da Missão Sena, né, com alguém que nos é muito, muito útil e muito caro no processo hoje lá. E esse seu exemplo, que é bom que seja destacado, ele pode ser espelho para muita gente, não é? Porque eu até aqui não vinha querendo entrar muito na questão da Missão Sena, até para saber um pouco mais de você, porque da Missão Sena a gente sabe há muito tempo, né? Mas assim, de que quantas missões cenas que existe pelo mundo afora, que pós grandes viradas de homens e mulheres são enriquecidos, né? Ou enriquecidas, né? Porque abriram mão, de certo modo, de si mesmo, porque deixaram de ser egocêntricos, olharam para si, olharam para Deus e olharam para si e olharam para o próximo. E conseguiram enxergar Deus no próximo. E o próximo é o grande beneficiado dessas grandes viradas. Então, eu diria assim, vamos acrescentando, né, que uma grande virada tem como resultado, né, o bem daquele que é o que está promovendo a grande virada,
mas tem como resultado também os que no seu entorno, ou aqueles aos quais são colocados para ele como foco de vida, né, para o bem, né? Então, assim, grandes viradas, como no seu caso, que ela foi destas que não necessariamente você planejou, mas ela aconteceu e você fez com que ela se tornasse bem e bom para você e bom para muitos, que é o que acontece pelo mundo afora. De quando em quando a gente ouve histórias assim, né? De agências missionárias, ou de ONGs, ou de ministérios, ou de projetos, enfim, que são enriquecidos. E eu não estou falando financeiramente, enriquecidos com a sua vida. Missão Sena é enriquecida com a sua vida. E com a sua história, serviço, né? Com a sua história. Com a sua narrativa pessoal. Não com o que você pode... com o coração. Com o coração. E sendo enriquecida com a vida de alguém que fez uma virada e que sofreu ou que sofreu uma virada, enriquece a outros. Né? Que é a grande riqueza da Missão Sena. E a gente trabalha com o quê? Com gente que está passando por isso. A imagem e semelhança do Criador. Você fala, olha, Deus pode mudar isso, pode mudar a sua história. Não importa a história anterior que foi, tudo bem, não era. Deus tem um propósito, não tem como é que fala, um caso para a sua vida. Ele tem um propósito. Ele pode escrever de várias formas. Deus reescrever uma nova história na minha vida, ele pode reescrever na história de todo mundo. Basta se permitir, né? Milani. Beleza, muito bom, rapaz. Foi assim, super de supetão. Milani é missionário da Missão Sena, www.missão sem tio e sem... missãocenatudojunto.com.br. Entra lá e tudo que... Cena com Sena é de comunidade. Cena com Sena de comunidade. Não é? C-E-N-A. E vale a pena conhecer o Milani, o João e todos os missionários e todo o serviço que a missão presta ali no centro de São Paulo. No meio da Cracolândia. Reproduzido para o mundo todo. Amém, gente. Tá pessoal, se você chegou até aqui é porque você viu esse programa que foi gravado hoje e a gente queria encorajar você a divulgar, porque eu acho que pode ajudar pessoas que estão passando por processos que precisam de uma virada, né? Verdade. E sabendo assim que há viradas que são pequenas e há viradas que são grandes, mas são viradas e são necessárias. Que nos tornem mais parecidos com Jesus. Isso aí. Milani, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a vocês a oportunidade. Fui pego de supetão. Super supetão. Chegando do Samaritano. Ótimo, bom. Mas é isso aí. E bons feriados para vocês aí. Até breve. Até a próxima quinta. Tchau.